Olá, você chegou no canal da Cintia Arteira e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje você vai ver a transformação dessa lata de leite em pó que eu acho muito legal. E eu tive que reaproveitar, claro. Então aproveite a vinheta para se inscrever se ainda não é inscrito e deixar aquele joinha também. Ah, e ative o sininho. Vamos para o passo a passo então? Você vai tirar o rótulo antes de qualquer coisa e também a cola que ficou grudada na lata. E para você tirar a cola que fica grudada na lata, a dica é esquentar a lata no fogo do fogão e depois raspar com um palitinho. E aí é só lavar a lata. Bem, eu comecei passando primer. Sempre que um objeto for de metal ou plástico, a gente deve passar o primer. Passei o primer por dentro e por fora. Sim, pois sem ele a tinta vai se soltar. Em algum momento a tinta acaba se soltando. Então o primer ele protege a peça. Como fiz duas ideias para essa transformação, eu tinha 3 latas por aqui, já passei logo o primer nas 2 latas. Aí está. E na primeira ideia, eu pintei a lata com tinta acrílica branca. Aí eu precisei passar 3 demãos, por dentro e por fora. Sim, é importante fazer um bom acabamento por dentro também. Para as alças, eu peguei um cinto velho que eu tinha por aqui e não usava mais e cortei 2 tiras pequenas de mais ou menos uns 8 centímetros cada. Eu acho que é suficiente, 7 a 8 centímetros. Dei uma dobrada nas pontas, que vai ser a partezinha onde eu vou passar a cola, e fixei com cola quente, uma de cada lado da lata. Mas eu vou deixar outra dica que a cola quente para esse tipo de cinto que eu usei, ele acabou soltando. Então eu só consegui a fixação da peça bem direitinho utilizando a cola universal. A cola universal não tem erro. Você passa a cola universal, mas como ela demora um pouco para secar, você prende com grampinhos de roupa e deixa algumas horinhas ali secando. Mas se o seu cinto for daqueles bem fininho, eu acredito que a cola quente vai dar certo. Eu garanto para vocês que com a cola universal, se você tiver em casa, utilize a cola universal. Se você não tiver, é bom adquirir essa cola e ter em casa porque ela é muito útil. Sempre que alguma colagem não dá certo, eu vou direto para a cola universal. Qualquer marca, qualquer uma delas é boa. E agora vamos fazer a decoração com as figuras que eu separei para as 2 latas. Bem, eu separei essa vaquinha bem vintage, né? Tem um fundinho verde para essa lata branca e uma outra mais envelhecida para outra ideia de lata. E para a figura que coloquei na parte da frente das latas, eu passei cola bem passadinho em toda a extremidade dela, na parte de trás, e colei, pressionando bem com os dedos. Eu imprimi essas figuras aqui em casa mesmo, impressora normal, não é jato de tintas. E depois disso eu passei bastante cola em cima, que é para impermeabilizar e não ficar a etiqueta de papel muito sensível, porque eu fiz com papel sulfite mesmo. E depois eu utilizei a pátina cera, que eu gosto muito de ter a pátina cera também. Eu tenho esse dourado, um dourado mais envelhecido, e eu vou dar umas batidinhas com um pedacinho de esponja que eu tinha aqui em casa e bem pouquinha cera. Eu vou dar umas batidinhas, veja que eu tiro o excesso na própria tampinha da cera, dou umas batidinhas para tirar o excesso e vou dando umas batidinhas pela extensão da peça. Isso vai dar ideia de um pouquinho de ferrugem na nossa lata. A dica para você buscar essas figuras de vaquinha, fiz uma busca pedindo vaquinha vintage e aí aparece muitas opções. Então aí, como eu estava dizendo, eu fui dando umas batidinhas sobre a superfície da nossa lata branca. Isso vai dar a ideia de ferrugem. Bati um pouquinho na parte de cima da etiqueta.
Para finalizar a peça, eu acabei utilizando esse Ultra Verniz. Tem de várias marcas, mas se você não tiver o Ultra Verniz, você pode utilizar um verniz acrílico também, que também já é suficiente para impermeabilizar a peça. Passei sobre toda a superfície da lata. Além dela dar um brilho extra, ela vai proteger a peça para quando você quiser limpar com um pano bem úmido, que não vai ter problema. Passei também por cima do couro, já que eu percebi que ele andava descascando, então eu passei um verniz no couro para ele não descascar. E eu vou começar mostrando para a nossa outra ideia, eu vou começar mostrando como que eu cortei, do que eu cortei as tiras, as alças da nossa lata de leite. Peguei uma garrafa de chamate, dessas de plástico, e se você reparar já tem as linhas para você poder fazer o corte ali. Então eu utilizei uma das tiras. Eu sempre guardo uma garrafinha aqui para quando eu precisar fazer algum tipo de alça nos meus artesanatos. Então eu cortei uma das tiras, cortei ao meio, medi, daí também retirei as rebarbas nas lateraisinhas, para ficar bem retinho. Então ficaram duas tiras de tamanhos iguais, do mesmo tamanho do couro, mais ou menos 7 ou 8 centímetros cada tira dessa, que vão ser as alças do nosso botijãozinho de leite antigo. É o nosso galão de leite vintage. E aí, com cola quente, tranquilamente você vai fixar essas alças. Tira sempre o excesso de cola quente, porque um artesanato aparecendo cola quente não fica um trabalho com capricho. Cuide para colocar as alças com a mesma abertura ali no vão, para não ficar assimétrico o trabalho, Fica sempre simétrico, também é importante esse detalhe. E aí finalizando, colando a última alça com cola quente, tirando os fios. E aí está colocada, fixada as alças dessa nossa segunda ideia. E claro, como é plástico, como eu já disse anteriormente, nós precisamos passar o primer, porque até mesmo a tinta spray, se você pintar direto no plástico, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde descascando a tinta. Então, o primer é uma tinta, não é uma tinta muito barata, mas ela rende bastante. Se você passar uma demão, é suficiente. Então, nesse caso aí, precisa passar por fora e por dentro da alça, porque nós vamos pintar tudo, por fora e por dentro da alça, com tinta spray. Então eu passei nas duas alças de plástico e deixei secar bem. A secagem do primer também é bem rápida. E aí, com a tinta spray Rose Gold, dentro de uma caixa de papelão, para não fazer sujeira na nossa casa, eu fui pintando. O truque para pintar bem direitinho é dando esborrifadas bem leves. Colei com a mesma técnica, cola branca, a etiqueta que eu fiz com papel sulfite tirada do Google, colei na frente e aí passei uma demão de cola da mesma forma por cima da etiqueta. Eu uso essa cola branca Cascorês, que ela é bem mais forte, bem mais encorpada, eu gosto bastante dela. Não estou fazendo propaganda da cola, porque não ganho nada, mas estou indicando o melhor produto de cola para você poder utilizar aí no seu artesanato, acho importante. E aí sequei bem com o secador, que eu queria logo terminar essa arte. Com uma tinta marrom, você pode também usar a cor sépia, que fica bacana. Não tinha sépia por aqui, mas o marrom também já fica bacana. E um pedacinho de esponja, fui fazendo batidinhas para dar uma envelhecida na lata. Não ficar aquele dourado muito clássico. Então, como a gente está fazendo uma peça vintage, eu resolvi dar essas batidinhas com a tinta marrom. Até mesmo por cima da etiqueta, como se tivesse envelhecido a etiqueta ainda mais, Porque eu já tinha buscado aí uma etiqueta bem vintage, bem envelhecidinha. Passei também, dei umas batidinhas também sobre a alça para ficar a pintura padrão. E ali, se você reparar, tinha ficado meio pipocada a pintura do spray, então eu utilizei essa técnica da esponjinha com tinta por cima e aí eu disfarcei o pipocadinho da tinta spray. Nas bordinhas também da lata, eu dei uma batidinha. Repare que eu pintei por dentro da lata também, com a mesma cor da tinta spray. E ficou assim. Olha que bacana!
depois de tudo bem seco, foi a vez do verniz. Passei o mesmo verniz, o mesmo ultra verniz. Ele dá um brilho bem bacana e protege muito bem a peça, mas pode utilizar o verniz acrílico que você tem por aí. E aí estão as duas peças. São duas peças bem decorativas. Você pode estar utilizando para colocar uma plantinha, até mesmo uma plantinha artificial como a minha, ou colheres de pau, enfeitar sua cozinha, sua copa, sua casa de chácara, onde você preferir. Ficou um encanto, não ficou, gente? Eu gostei muito. E você pode fazer uma composição com essas peças também. Aí vai da sua criatividade. Tá bom? Então espero que todos vocês tenham gostado. Comenta aí pra mim qual das duas peças você gostou mais e qual das duas peças vai combinar mais com a sua decoração. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima ideia. Tchau!